Olá, eu sou a Sara e eu vim trazer para vocês hoje a resenha do livro A Garota Roubada. Se você gosta desse tipo de livro, de suspense, thriller, já deixa sua curtida pro YouTube te recomendar os próximos livros e as próximas indicações que eu trouxer por aqui. Vamos começar com a resenha então. A primeira narrativa que a gente tem no livro é da Alex. A Alex é a mãe da menina que é roubada, né? E ela nada mais é do que uma jovem que tá no início de carreira. Ela é uma advogada, né? Então ela trabalha no escritório de advocacia e tudo que ela quer agora nesse momento é crescer, se tornar sócia desse escritório. E ter um filho não tá nos planos dela, tá? Porém, ela conhece um italiano. Ela nunca teve pretensão de se casar, namorar, era só um rolinho ali, mas ela acabou engravidando desse italiano. Ela não queria ter um filho, mas o italiano sim. Então ele acabou fazendo ela ceder e levar a gravidez em diante, porque ele convenceu ela de que ele seria um pai presente, que ele faria de tudo, ele assumiria todas as responsabilidades, né? Ela não precisaria parar o trabalho dela, porque ele estaria ali para dar todo o suporte possível. Então acabou que ela realmente cedeu e teve a criança. E o italiano realmente leva a promessa em diante. Ele cuida da criança, é ele quem dá banho, quem cuida, quem leva pra creche, quem busca da creche, quem faz tudo. Ele basicamente cuida da criança e ela conseguiu continuar correndo atrás da carreira dela sem se preocupar muito com a questão de ser mãe em tempo integral. Só que, entretanto, todavia, a vida não é bem do jeito que a gente planeja, né? E esse pai da criança, o italiano, ele acaba morrendo em um acidente de carro, né? Uma ponte cai e ele é uma das pessoas que estava passando nessa ponte e acaba falecendo. E a partir daí a Alex se obriga a ter que cuidar da filha dela de forma integral, como mãe solteira, e tentando conciliar isso com a carreira dela. Então não é nem um pouco fácil para ela. Ela deixa bem claro no início do livro que não foi algo que ela pediu, mas da mesma forma ela também deixa claro o amor que ela sente pela criança. Então, assim, ela não é uma má mãe. Ela faz de tudo pela criança sim, mas ela deixa bem claro que não era aquilo que ela realmente queria, que aquilo não estava nos planos dela e que a filha pode ter dificultado a carreira dela. Bom, a gente consegue ver isso na narrativa da Alex, que ela ama a criança apesar de todos os pesares. Isso não pesa a favor dela quando a Lottie desaparece, porque ela é muito julgada, ela vai, a partir dali ela começa a ser muito julgada. Uma por não cuidar bem da filha, as pessoas ficam julgando, dizendo que o que ela estava fazendo, que ela não cuidou da criança, como é que ela deixou a filha dela desaparecer, como é que ela deixou a filha dela sozinha, como é que ela não viu que a filha dela desapareceu, e até porque ela acaba descobrindo que a filha dela desapareceu umas 4 horas depois, né? Ela achou que a criança estava na festa, então ela acaba não se preocupando tanto, mas isso também é mais uma coisa para as pessoas julgarem, que ela demorou muito para ver que a filha dela tinha desaparecido. E assim, a filha dela era uma dama de honra, tá? Então ela tava com um vestidinho igual a várias outras daminhas de honra que estavam naquele casamento. Então isso torna ainda mais difícil. Ela mesma, como mãe, olhava o vestidinho e achava que era a filha dela. E tem outro grupo de pessoas que achava que ela tinha feito alguma coisa pra filha, que ela poderia estar envolvida no desaparecimento da Charlotte. Nada do que eu falei até aqui é spoiler, tá? Tudo isso a gente descobre bem no início do livro, então podem ler tranquilamente. A gente tem uma segunda narrativa, que é a narrativa da Queen. Ela é uma repórter investigativa. Então ela se envolve ali nessa investigação, tenta descobrir o que aconteceu, e ela é um personagem muito importante, assim, ela traz uma grande diferença para o rumo que a história vai levar. E tem um terceiro narrador que não tem nome, a gente só lê o que acontece, mas a gente não sabe quem tá falando aquilo, né? Inclusive esse narrador, ele dá algumas pistas ali de que ele roubou uma criança, mas a gente não faz ideia de quem seja. Tá? Não faz ideia de quem seja a criança, se é um caso atual, se é um caso antigo, se é a Charlotte ou se não é a Charlotte. Bom, e essas são as 3 narrativas que a gente tem em introdução do livro. O que eu achei dele, tá? Confesso pra vocês que eu não descobri o plot, eu não consegui chegar nem perto do que poderia ter acontecido. Eu acho que a manobra que a autora usou aqui não é uma manobra nova, já aconteceu em vários outros livros, né? Mas não é tão fácil assim de descobrir. A gente tem que ter uma malícia a mais. Fora que ela traz pra gente muitas pistas, não sei te dizer se é pista falsa, porque ela entrega alguns segredos e
puxa o nosso tapete logo em seguida. Todo mundo aqui tem alguma coisa a esconder, então parece que tudo leva a criança, tá? Até, assim, pessoas mais distantes da família, de amigos, a gente começa a pensar que tem algum envolvimento naquele sequestro. A gente vê a mãe, a Alex, desesperada procurando a filha dela. Ela realmente, apesar de não gostar, de no início do livro ela demonstrar que aquilo não era uma coisa que ela gostaria, que ter um filho não estava nos planos dela e que podia estar prejudicando ela, né, na carreira, principalmente depois que o pai da criança morreu. Mas a gente vê a garra dela para procurar uma resposta. E eu me senti meio parecida com ela, porque ela duvidava de todo mundo, claro, né? Ela tentava buscar resposta em tudo, ela achava pelo em ovo. Qualquer pista que ela achava nova, ela corria atrás. E a gente também fica nessa situação, porque todo mundo que tem um segredo, a gente já imagina que pode ter sido a pessoa que roubou a criança. Eu confesso que eu achei que o segredo estava revelado, que eu já tinha descoberto a pessoa, que tinha ficado muito óbvio que era aquela pessoa. Então é bem desafiador. Eu tive que voltar algumas vezes durante a leitura, porque eu achei que tinha lido algumas coisas erradas e não, realmente voltava e prestando atenção, lendo com olhos diferentes, era realmente aquilo que ela queria mostrar. Mas enfim, o livro todo é um quebra-cabeças. São pecinhas soltas que a autora vai deixando, são pistas que a autora vai deixando, e não confiar em ninguém é a primeira premissa, assim, porque realmente todo mundo tem um segredo, tem alguma coisa a esconder. Eu não vou falar mais muita coisa aqui pra não acabar estragando, não acabar entregando algum segredo, alguma coisa sem querer, né? Então eu vou só deixar a indicação pra vocês. O livro é da Tess Stinson. Ele tem essa capa aqui que é muitíssimo parecida com o outro livro da autora, que é Ex-Mulher. Eu até, inclusive, achei que eu tinha comprado o livro repetido, porque quando chegou em casa esse livro aqui com essa capa, né, parece que são letras de jornais, sei lá, esse estilo de letra aqui, eu jurava que eu já tinha comprado esse livro, ou não tinha lido, ou tinha lido e tinha esquecido. Mas é porque ele realmente era muito parecido com o outro livro. Deixa aqui os dois juntinhos. Bom, não sei, eu achei muito parecido, tanto que eu me enganei completamente. Achei que eu já tinha comprado e pensei que ia ter que devolver o livro. O livro tem 375 páginas, tem um espaçamento legal, então a gente consegue ter uma leitura muito fluida, sabe? Não é aquelas letrinhas pequenas que a gente demora pra ler, porque é muito pequena, cansa a mente, não. Eu acho que é o tamanho perfeito de um livro pra gente ler em um final de semana, assim. Porque tu lê muito rápido, tem uma escrita boa, tem suspense, livrinho pequeno, apesar dele parecer grande, né, como eu disse, as letras ajudam muito. Então, é isso. A indicação de hoje é essa. Espero que vocês tenham gostado. E se você gosta desse tipo de livro, já segue o canal aqui e deixa sua curtida. E se tu leu o livro já terminou, me diz o que tu achou, se tu conseguiu descobrir quem tinha roubado a criança e o motivo, ou enfim, me diz se tu descobriu alguma coisa, se tu teve alguma dúvida ali que realmente te levou pro caminho certo, porque como eu disse, eu não consegui descobrir nada, tá? Então deixa um comentário aqui pra gente discutir, já que eu não tive ninguém pra conversar sobre esse livro ainda, tá? Um beijo, fiquem com Deus, tchau!